Fala, povo de Deus, bem-vindo ao meu canal Merecedores do Reino, seu irmão em Cristo, Silvio Júnior. Eu quero deixar uma palavrinha para os irmãos. A Bíblia nos relata muitos acontecimentos que antecipam a volta de Cristo. Há 2000 anos atrás, tudo isso que estamos vivenciando hoje em dia foi relatado por escrito pelos profetas e discípulos de Cristo, pois o nosso Senhor nos deixou relatos desses acontecimentos, de tudo que haveria de acontecer para que a humanidade esteja preparada para a volta dele e possa estar vigilante para ser arrebatada nos ares para morar com o Deus Todo-Poderoso. E é sobre esse assunto que vou falar hoje. No livro de Mateus, do capítulo 24, do versículo 3 ao 14, nos diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E Jesus respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhas todas as nações. Então virá o fim. Vemos então que Cristo disse que muitos se levantariam dizendo ser o Filho de Deus. E isso tem acontecido em várias partes do mundo. No Brasil, temos o Henrique Cristo. Ele nasceu no final da década de 40. Seu nome de batismo é Álvaro Thaís e se formou em astrologia. Cresceu no estado de Santa Catarina e no final dos anos 60 migrou para Curitiba. Em 1979 ele jejuava e ouviu uma voz que dizia ser ele Jesus Cristo, reencarnado. Hoje vive com 12 apóstolos, 3 homens e 9 mulheres. Já na Austrália nós temos o A.J. Miller, como gosta de ser chamado. Vive no estado de Queensland, Austrália. Afirmou ser Jesus Cristo e tem reunido milhares de seguidores. Segundo ele, a descoberta que era Jesus ocorreu em 1997, após a separação de sua ex-esposa. Desde então, ele começou a recordar de forma acentuada as memórias de 2000 anos atrás. Afirma que a partir de 2004 essas memórias foram ainda mais intensificadas e nega ser líder de uma seita. Na Rússia temos o Sergei Torop, mais conhecido como Vissarion. Era casado e era policial de trânsito. Com a crise após a União Soviética, perdeu o emprego e teve um despertamento de que era Jesus. Adotou o visual do Messias e aos poucos os discípulos foram chegando e ergueram uma comunidade afastada de tudo, onde produzem a própria comida e vivem isolados, onde mais de 10 mil discípulos o adoram como Deus. Temos também José Luiz de Jesus Miranda, um porto-riquenho que se auto-intitula Jesus Cristo Homem. Fundou um movimento onde atrai pessoas do mundo inteiro. Fundou uma igreja chamada Crescendo em Graça, onde ensina a doutrina da graça e tem em todas as igrejas um tatuador que insere o número 666 em seus antebraços, testas, mãos e pés. E sua igreja proclama o governo de Deus na terra. E hoje tem mais de 100 mil seguidores espalhados pelo mundo todo e afirma que Deus disse a ele que o anticristo é a melhor pessoa na terra e eles o adoram. Vemos que Jesus premeditou tudo isso para que fiquemos alertas sobre o início do princípio das dores. Veja que Jesus disse sobre guerras e rumores de guerra. Vemos os noticiários, caos que está se espalhando pelo mundo, guerra civil na República Democrática, guerra civil na Síria, conflitos no Egito, conflito entre Ucrânia e Rússia, conflito causado pelo Boko Haram na Nigéria, Estados Unidos, Irã e muitos outros. Jesus nos disse, nos alertou sobre fomes e terremotos. Jesus nos fala sobre sinais causados pela natureza, sinais cataclísmicos como terremotos, furacões, enchentes, tsunamis. Olha o que a palavra do Senhor diz em Amós 4:11: Causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e Gomorra. Ficaste como um tição que se tira do fogo.
Veja o que está acontecendo com a natureza, irmão. Veja Brumadinho, rompimento da barragem, mais de 300 pessoas desaparecidas. Enchente de Minas Gerais, onde 47 municípios foram decretados em estado de calamidade. Tsunami no Japão, mata mais de 16 mil pessoas e causa estado de calamidade em vários lugares. Tsunami que devastou quase toda a Tailândia, a Índia, Ilhas Maldivas e África, mata mais de 230 mil pessoas, irmãos. Veja o terremoto na China, devasta o país e mata em um só dia 830 mil pessoas. Veja a Boate Kiss, aquele tição que se tira do fogo, causado por um incêndio, matou 242 pessoas e feriu 680 outras que sobreviveram. Tudo isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim, ao qual o Senhor preparou para os incrédulos. Algo maior está por vir e será muito em breve. Veja que Jesus disse: sereis atribulados e vos matarão. Mais de 250 milhões de cristãos estão passando por perseguições severas em muitos países, quase que em todo o continente asiático. Todos os dias, centenas e milhares de cristãos são perseguidos, mortos, presos em contâneos, levados a campos de concentração por amor ao Evangelho. Em muitos países o Evangelho é proibido e causa sérias divisões dentro de grupos familiares, pois quando um membro se converte ao cristianismo, toda a família corre um sério risco de vida, e por causa disso essas pessoas são odiadas pelas suas próprias famílias, trazendo assim a traição pelos da própria casa, levando-os à morte. Veja a África, República Democrática, Zimbabue, Burundi, Libéria, Eritreia, Nigéria, Afeganistão, Mali, Togo, Guiné, Etiópia, Moçambique e muitos outros, irmãos. Olha as nossas igrejas no dia de hoje, olha o que está acontecendo com os nossos altares. Falsos profetas têm se levantado de monte. Hoje em dia vemos um falso evangelho se propagando pelo mundo, causando uma decadência espiritual muito grande, onde o objeto de fé dessas pessoas estão nos homens e nas coisas deste mundo. Não se fala mais de salvação, de arrependimento, de pecado, de justificação do homem caído, que é a cruz, mas vive um evangelho de cura, milagres, triunfalismo, bem-estar. Se não tiver movimento, profecias e adivinhações, o culto foi fraco e o pregador foi frio, meu irmão. É por causa disso que o amor de muitos se esfriaram, por não terem nem viverem essa doutrina, por não conhecerem a Deus e nem a seu Filho Cristo Jesus, que verteu o seu sangue por nós daquela cruz. O evangelho verdadeiro consiste em agradar a Deus e trazer a regeneração, a justificação, a redenção e propiciação ao homem através da purificação do corpo e espírito, irmãos, que nos leva à santidade para sermos um dia glorificados. Jesus já veio nos alertando de tudo que haveria de acontecer, meu irmão. Nós já estamos vivendo os princípios das dores, as coisas já estão acontecendo, ao qual 2000 anos Jesus nos alertou que aconteceria. Abre os teus olhos, meu irmão, entenda a palavra de Deus, entenda o que estamos passando nos dias de hoje. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Arrependam-se, irmão, dos seus pecados, convertam-se dos seus maus caminhos, abandonem esse evangelho falso, débil, fraco e mentiroso, a qual esses homens estão trazendo para dentro das nossas igrejas. Evangelho é cruz, meu irmão. Se não tiver cruz, não tem evangelho, não tem Espírito Santo, não tem céu, não tem regeneração, glorificação. Tudo isso, irmão, está acontecendo para que você possa abrir os teus olhos e saber que Jesus está voltando. Fique na paz e que Deus abençoe a todos.